Que bom receber você em nosso canal. Nós estamos seguindo com a série Pandemias e hoje nós vamos falar sobre a pandemia do radicalismo. Além de definirmos o radicalismo como sistema político que prega transformações completas na organização social, nós podemos dizer que o radicalismo é uma doutrina ou comportamento politicamente inflexível. Podemos dizer que o radicalismo tem um parentesco com a intolerância e a beligerância, assuntos que já tratamos aqui nessa série. O radicalismo, então, ele se manifesta em várias formas e de várias formas no mundo. Existem pessoas inflexíveis com suas ideologias, pessoas que matam em nome de Deus, por exemplo, pensando numa religiosidade radical. Existem pessoas fechadas ao diálogo cordial, existem pessoas intransigentes com suas posições políticas, que brigam com as outras. O ambiente da internet, por exemplo, tem se tornado um ambiente muito radicalizado por causa dos embates políticos e é lamentável. A gente percebe que todo radicalismo não é bom, é maléfico, é contraproducente, prejudica o bom diálogo e manifesta extremismos inconsequentes. A pergunta de hoje: você tem vivido no radicalismo? É uma pergunta que deve ser respondida com honestidade. O que a gente pode fazer para fugir do radicalismo? Eu queria indicar para você algumas coisas importantes para a gente tratar desse assunto a partir de uma visão bíblica. Primeira coisa que eu queria colocar hoje para que você fuja do radicalismo é avalie a sua postura diante das outras pessoas. Então, para fugir do radicalismo, é preciso avaliar a postura diante das outras pessoas. Cada pessoa deve avaliar a sua própria postura. Aí a gente pode fazer isso como? Através de perguntas honestas. O que as minhas atitudes estão sinalizando? Minha fala tem demonstrado presunção ou humildade? Como as pessoas estão me vendo? Como elas me veem? Como elas me classificam? É importante a gente estar fazendo essas perguntas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 4, ele diz assim: cada um examine os próprios atos. Note bem, vou repetir. Cada um examine os próprios atos. Gálatas 6, 4. Então é importante isso. O Martin Lloyd-Jones, um pastor inglês já falecido, no livro Combate Cristão, ele toca nesse assunto dizendo assim: uma violenta objeção ao autoexame é sempre uma segura indicação de que a experiência é falsa e espúria, porque o Novo Testamento está repleto de exortações a que nos examinemos, a que nos provemos a nós mesmos e a que nos certifiquemos da nossa posição. Por isso, a primeira coisa a fazer para fugir do radicalismo é realizar esse autoexame, que é muito salutar. Segundo, construa pontes para facilitar sua relação com outras pessoas. Existem muitas pessoas que só constroem cercas e muros. Elas criam barreiras com as outras pessoas, isso dificulta o diálogo e acaba criando inimizades. Para fugir do radicalismo, você deve construir essas pontes para facilitar o bom convívio, vencer as barreiras, estabelecer um processo mais saudável na relação com o outro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha que palavra! Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes. E ele termina: suportando uns aos outros com amor. Nós encontramos aqui no texto alguns elementos importantes na construção de pontes. Humildade, ele diz, mansidão, ser dócil, paciência, amor. Esses elementos devem fazer parte da minha vida e da sua vida, se a gente quer fugir do radicalismo, ou no plural, dos radicalismos. E por fim, para fugir do radicalismo, desenvolva uma jornada de vida equilibrada. O equilíbrio é sempre importante para que você não caia em nenhum extremo,
como nós estamos vendo hoje. O livro de Provérbios, capítulo 3, 21, diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Isto é, eu não posso perder de vista o equilíbrio em minha vida. Em um mundo como o nosso, o exercício do equilíbrio é um desafio diário. Nós precisamos colocar isso como meta. O apóstolo Paulo traz um conselho oportuno para Timóteo que envolve esse equilíbrio. Ele diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 7, a Timóteo: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Olha só, ele termina o verso 7, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vivendo uma vida equilibrada, você tem mais chance de ser relevante no mundo e fazer diferença como discípulo de Cristo. É bom a gente sempre resgatar essa visão. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa viver uma vida equilibrada, porque Jesus viveu uma vida equilibrada e ele teve uma vida relevante. Viveu com tantas pessoas diferentes, enfrentou oposição, enfrentou o radicalismo religioso dos fariseus da sua época, dos religiosos, mas ele sempre se manteve com uma atitude amorosa, misericordiosa, que foi demonstrada em tantos momentos. Então desenvolva uma vida equilibrada, e aqueles que são discípulos de Jesus devem seguir esse modelo, o modelo de Cristo. Fuja do radicalismo. Como você pode fazer isso? Nós aprendemos 3 coisas. Avalie sua postura diante das outras pessoas. Faz um autoexame. Segundo, construa pontes para facilitar sua relação com as outras pessoas. Você tem que criar ponte, não muros, não barreiras. E por fim, desenvolva uma jornada de vida equilibrada. Cada dia buscando viver uma vida equilibrada, seguindo o exemplo de Jesus. Fica a dica. Viva uma vida saudável. Deus te abençoe. Amém.